Eu sou Rodrigo Marangoni, sou engenheiro mecânico, atuei por mais de 10 anos na gestão de frotas de equipamentos pesados, na indústria da construção e na indústria florestal, e nos últimos 2 anos venho atuando na Ponce, na área de vendas e marketing. Então, trazer um pouquinho da visão do uso, né, dessa digitalização, o uso de dados na colheita florestal e como isso está dentro desse ecossistema, dessa conversa de hoje aqui da revolução digital da floresta plantada. Bom, primeiro, uma breve introdução sobre a Ponce. A Ponce é uma empresa finlandesa, provedora de soluções para colheita CTL, Cut to Length, como o Marcos falou, criada na Finlândia, esse sistema, né? E eu vou só citar 2 pontos aqui que acho que tem um link muito forte com esse evento, né? Umas mega tendências que já foram citadas aqui por muitos e que tem nos guiado, a tecnologia, que tem alterado tudo em uma velocidade cada vez maior, e a crise de sustentabilidade atual que o planeta enfrenta, e nós acreditamos que as nossas soluções, né, com esse nosso propósito de entregar soluções sustentáveis para o benefício dos nossos clientes e para o meio ambiente, a gente é parte da solução dessa crise de sustentabilidade, como o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior trouxe muito da importância do setor florestal para esse aspecto. Bom, então falando um pouquinho da revolução digital aqui na floresta plantada, como que a colheita está situada nesse processo, né? De maneira bem simples e didática aqui, essa representação do processo da floresta plantada, então desde a produção e manejo, parte de planejamento de recursos e compra de madeira, a parte da colheita, que eu vou tratar com um pouquinho mais de detalhe, o transporte e aí o processo de transformação fabril, né? Durante todo esse ciclo, né, há necessidade de um fluxo constante não só de madeira, mas de informação. Bom, como é que os dados da colheita, então, contribuem para esse fluxo de informação e para essa revolução digital que a gente está tratando aqui, né? Eles impactam não só na colheita, obviamente, que eles trazem muita informação, né, para a colheita, para o processo de colheita, mas o que eu quero trazer aqui é um pouquinho uma visão do que ele pode beneficiar nos outros aspectos do ciclo, né? Então, a gente vai trabalhar com volume produzido, como o Marcos comentou lá na Finlândia, inclusive os pagamentos são feitos com a medição de volume que o harvester gera, né? A manutenção no momento certo, o Renato acabou de citar aqui a parte de manutenção preventiva e preditiva, né? Então, usar os dados das máquinas para entender a saúde da máquina em momento adequado de fazer intervenções nela, o planejamento operacional, as máquinas se comunicando e a gente podendo, o supervisor de operação, o gestor da operação podendo entender o melhor momento e a melhor tomada de decisão para o planejamento operacional. E também um acompanhamento em tempo real da performance do operador, entender em que fase o operador precisa de uma capacitação maior, em exatamente qual fase do processo dele de trabalho ele precisa de um acompanhamento, qual é o consumo de combustível dele e etc. Né? Mas não fica só aqui, tem um impacto também nas outras etapas do ciclo da floresta plantada, os dados que podem ser obtidos hoje na colheita florestal, simplesmente através das máquinas florestais, né? Aqui, então, o primeiro deles, bastante óbvio, no transporte, a geolocalização das pilhas com o volume em cada pilha, o que permite um planejamento de carregamento e transporte muito mais assertivo e muito mais simplificado, né? Aí a gente pode olhar para os ciclos seguintes, né, que estão aqui ao redor, que vão voltar após essa colheita, e a gente pensar no planejamento de recursos e compra de madeira. Eu consigo ter essa medição de estoque em campo, seja em lenheiro, seja em pilha, né, baseado no que foi produzido pelo harvester, o que já foi transportado pelo forwarder, o que ainda não foi transportado pelas carretas, né? Mapas mais precisos,
Então, as máquinas hoje com mapas embarcados e que podem fazer intervenções nos mapas, apontando ali um micro-relevo que passou desapercebido, as máquinas estão passando em 100% da área da floresta. Então, a gente consegue enriquecer e melhorar a precisão desses mapas. E aqui na área de silvicultura, na produção de madeira, né, uma possibilidade de trazer ganhos na produtividade, já que a gente está medindo tora a tora que passa no harvester, que é colhida, a gente consegue entender depois, eu vou trazer lá no final um mapinha que mostra um estudo de caso, a produtividade em cada área de árvore da floresta e como a gente pode aplicar isso na silvicultura para melhorar a correção nutricional daquela floresta somente nos locais necessários. Então, se vem a riqueza que a gente pode ter, né, com os dados que saem aí da colheita, impactando todo o ciclo. Não menos importante, o maior aproveitamento do ativo florestal. Inteligência artificial e machine learning que tem hoje nos equipamentos, a gente consegue prever com a máquina qual que é o melhor aproveitamento daquela árvore que ela acabou de abraçar, né? Então, desse jeito, gerando maior aproveitamento do recurso e do ativo florestal, gerando mais rentabilidade para o ativo. Bom, mas tudo isso depende dos dados serem confiáveis, né? E os dados serem confiáveis, a gente precisa ter processos conhecidos, né? Por trás disso. A aquisição desses dados precisa ser conhecido. Os computadores estão nas nossas máquinas desde o início dos anos 1990, né? São 30 anos já de dados, de computadores, coletando dados nas máquinas de colheita, nos harvesters e forwarders. Mas a acuracidade dos dados também é importante. E para esses dados terem acuracidade boa, a gente precisa fazer essa link da máquina florestal hoje, né, com um instrumento de precisão, de medição. Como o Marcos falou, tem um processo, tem lá para receber o pagamento, tem um sistema de controle desses dados, né, de calibração das máquinas definido. E a qualidade das decisões, então, com os dados confiáveis e com a acuracidade dos dados bem tratada, né, a qualidade das decisões vai ser boa também. Se os dados não forem bons, as decisões não têm como ser boas, né? E aqui uma olhada um pouquinho para o futuro, né? A gente tem visto e a gente tem trabalhado com aumento dos sistemas de percepções e sensores das máquinas. Cada vez mais as máquinas passam a ter sistemas de percepção do ambiente em que elas estão, de percepção dos movimentos que estão sendo feitos, e isso vai trazer ainda nos próximos anos muito mais evolução na colheita. Como é que a gente vê na Ponce o papel do fabricante de máquinas, né, nesse sentido da digitalização e dos dados? A gente acredita que o desenvolvimento das inovações e soluções, ele sempre foi e sempre será baseado nas necessidades dos nossos clientes, nas dores dos clientes e em como a gente pode ajudar a resolver essas dores, né? E a gente entende que os dados coletados, eles são cruciais para ajudar os próximos desenvolvimentos, né, de melhoria, desenvolvimento de produtos e de outras soluções. Então, essas soluções de coleta, de transmissão, tratamento e integração de dados, né, numa plataforma em nuvem, elas são essenciais para a gente poder evoluir e construir também mais valor para os clientes, oferecendo soluções como serviços digitais, né? Nos serviços digitais, a gente pode oferecer monitoramento da frota, manutenção preditiva, informação de volta para a máquina para aumentar a eficiência daquela operação, e aqui tocar num ponto do ser humano, né? Acho que é no iceberg ali do Marcos, na fala do Renato também, a importância das pessoas, né? E aqui eu trago um outro aspecto, o quanto a gente está preparado e o quanto a gente está preparando as pessoas para viverem esse mundo de revolução digital. E como essa revolução digital pode trazer
né? A personalização de treinamentos, eu treinar apenas aquela necessidade que aquela pessoa tem e não dar um treinamento genérico em que as pessoas perdem interesse e o aproveitamento é baixo, o custo é alto. Então, aqui dois cases rápidos de sucesso. Esse é o que eu comentei sobre a produtividade da floresta, né? Cada um desses pontinhos foi uma árvore colhida, e aqui a gente consegue medir árvore a árvore a produtividade que ela teve, como que foi a produtividade do crescimento da floresta, né? E isso permite diversas aplicações nos ciclos seguintes de silvicultura, podendo fazer aqui aplicação de nutrientes em taxa variável apenas nos locais mais necessários, entre outras que tenho certeza que tem muitos especialistas aqui que podem imaginar aplicações além do que eu posso citar aqui. O que é importante comentar para vocês? Nós fizemos aqui nesse estudo, né, realizado aqui no Brasil, com eucalipto descascado, uma comparação com cubagem rigorosa, tora a tora, e a precisão dos dados, né, daquela verdade absoluta que o Marcos falou, dos dados do Harvester, foi de mais de 99% de precisão em volume. Então, os dados estão aí, os dados são confiáveis e eles têm uma altíssima acuracidade. E aqui um outro case, né, de uma ferramenta digital que está dentro das máquinas, em que o operador consegue fazer um autotreinamento, ele consegue aqui uma tela de forwarder, cada uma dessas colunas é uma viagem do forwarder, né? E aqui ele traz todas as informações do tempo, da distância, de quantos litros por hora ele gastou naquela viagem. Então ele consegue entender a cada uma das fases do trabalho que vão aparecendo aqui também, se ele está sendo mais eficiente ou menos eficiente do que no momento anterior. E ele consegue depois, isso daí tudo estando na nuvem, você comparar todos os seus operadores, entender onde precisa ser capacitado cada um dos operadores, se é no deslocamento, se é no carregamento, no descarregamento, enfim, todas as informações estão aí. E do mesmo jeito aqui para o Harvester, né? Essa tela mostrando aqui como que está o meu ritmo atual nas últimas 5 árvores, então consigo ver se minha produtividade está melhor do que a minha média do turno. Aqui eu estou nessas últimas 5 árvores, o ritmo foi de 175 árvores por hora, contra uma média de 115 no turno, o tempo que eu estou levando no processamento de cada árvore, e assim a gente consegue ir evoluindo né, um autodidata, tornando o operador ali com essa assistência dentro da máquina. Isso é o que eu queria compartilhar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Ficam aqui meus contatos. Para quem tiver, faça com o celular aí meu perfil no LinkedIn, e fico à disposição aí para responder qualquer necessidade.